Criador do céu e da terra, aquele que nos salvou em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite e por muito mais, estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar e bendizer o teu santo nome. Agora, Pai, em nome de Jesus, esse culto se inicia e queremos buscar, Senhor, queremos clamar pela direção do teu Espírito Santo, porque sem ele nós nada somos, sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Então venha nessa noite abençoar esse culto, para que tudo aquilo que for feito nessa noite, nesse lugar, suba e chegue diante do trono da tua graça e glória. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa derramar mais e mais a tua presença em nosso meio, que o teu poder se manifeste aqui entre nós, que haja salvação de almas, que haja libertação de vidas, que haja cura de enfermos, que o teu nome seja exaltado, Senhor, e o inimigo seja repreendido em nome de Jesus, que nada e nem ninguém venham impedir, venham atrapalhar, Senhor, obstruir o mover da tua poderosa mão, em nome de Jesus, que seja um culto poderoso, um culto cheio da tua unção, Senhor, e que nós, Senhor, possamos receber de ti, Senhor, o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite, Pai, e nós cremos que o Senhor vai usar o teu servo, assim como também o Senhor vai usar a equipe de louvor nessa noite, com poder, unção e autoridade. Então fica conosco, nós te adoramos, nós te glorificamos e nós te exaltamos no nome daquele que vive e reina para todo sempre, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. A equipe de louvor, com a oportunidade para estar louvando o santo nome do Senhor. Glórias a Deus. Graça e paz. Amém. Amém. Possamos louvar nosso Deus essa noite com todo o nosso coração, né? Dizer para Ele que tudo já está preparado, né? Esse é o lugar santo para a adoração do nome santo de Jesus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 oh. La, 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 la.
só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só Ele é santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa eu vou pedir. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Uma coisa. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele toda a nossa gratidão. Amém.
nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Levante suas mãos. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Glória a Deus. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Oh, 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 Declara, igreja, eu vou levantar. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando
a Deus. Aleluia. Aleluia. Podemos ser pressionados, né? Perseguidos, mas nunca abandonados, porque estamos de pé. Aleluia, Jesus. Nosso Deus guerreia nossas batalhas, amém? Amém. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Por quê? Estamos de pé. Aleluia. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Você é Nação Santa. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Declare o inferno. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu
liberdade para a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Aleluia, glória a Deus. Alguém podia sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Som. Amém. Ao vivo é assim mesmo, né? Amém. Quero convidar a igreja a meditar no Salmo 100. Salmo de número 100. A nossa meditação nessa noite. Esqueci meu óculos, então vou usar aqui. Eu sempre esqueço alguma coisa, né? Salmo de número 100 para a nossa meditação nessa noite. Diz assim. Eu li um versículo, a igreja deu outro, tá? Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. 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 Não se empolguem. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu gostaria de conhecer nessa noite os visitantes. Nós temos algum visitante nessa noite que seja de outra igreja, que seja parente de algum membro da igreja, ou que não seja de nenhuma igreja. Tem lá atrás? Se coloque de pé, por favor. Nossa querida irmã, a irmã pertence a alguma igreja? Hã? Renovando Vidas. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Mais alguém nos visita? Parente, irmão, vizinho, alguém que não seja crente também? Não? Então, como é que vamos receber a nossa irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre. Não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Sinta-se à vontade, na liberdade do Espírito Santo, para juntamente conosco honrar e glorificar o santo nome dos seus irmãos que estiverem próximos, quiserem cumprimentar a nossa irmã, para que ela se sinta bem à vontade, né? E possa voltar mais vezes para nos visitar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de conhecer agora os aniversariantes da semana, né? Alguém me contou aí que teve irmãos aí que fizeram aniversário. Então, ao longo dessa semana, os irmãos que fizeram aniversário, ou as irmãs, por favor, se manifestem. Onde estão os nossos aniversariantes do mês? Fizeram essa semana agora. A irmã, pode vir à frente para a gente estar orando por vocês. Tem mais gente aí. Opa! Aniversário de casamento. E cadê os aniversariantes? Eu sei que tem gente que fez aniversário essa semana aí. Não veio, não? As duas Isabel não vieram. Amém. Mas a gente vai orar assim mesmo por eles, né? A igreja se põe de pé. Nossos irmãos estão fazendo aniversário de casamento, não é isso? Não, glória a Deus. Deus abençoe o casamento, a união dos irmãos. Vamos orar? Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, queremos te agradecer pela vida dos teus servos que estão completando juntos mais uma primavera, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos, continuar abençoando, Senhor, o casamento, a família, o lar, Senhor, dando paz, dando segurança, estabilidade, prosperidade e sempre em tudo direção de Deus em suas vidas. Nós te agradecemos, nós te exaltamos e te glorificamos em nome de Jesus.
Amém, Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos. E vamos aplaudir o Senhor Jesus com palmas, porque é uma maravilha quando o casal faz, né, aniversário de casamento. Amém? Vamos ouvir os nossos irmãos que vão estar louvando o louvor congregacional para estar ofertando para a casa do Senhor. Glória a Deus. Isso. O número de igreja, se for de pé, que eles puderem novamente. 329, quantas bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém, glória a Deus. Glórias a Deus. Eu queria convidar o nosso irmão Rogério para estar fazendo a oração pelo ofertório, por favor, em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, continuando louvando o seu nome, Pai. Queremos nesta noite, Pai amado, te agradecer, Senhor. Agradecer, Senhor, pela sua presença, Pai, no nosso meio, Pai. Que o Espírito Santo, Pai, esteja envolvendo a vida de cada um aqui neste momento, Pai. Que nós possamos, Pai amado, verdadeiramente estar com nossos corações voltados para Ti, Senhor, prestando um culto a Ti, Senhor. Que o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite alcance o Seu trono, Pai. Te agradecer, Senhor, pelos dízimos e as ofertas que foram depositadas aqui no Seu altar, Senhor. Possa multiplicar, Pai amado, que possa fazer crescer, Senhor,
para bem da sua obra aqui neste local, Pai amado. Que a sua obra aqui neste local, Pai, possa crescer, expandir, Pai amado, e tu possa cada dia abençoar cada irmão aqui, Senhor, para que tenha o desejo no coração, Pai amado, de contribuir para esse crescimento, Pai amado, da sua causa aqui neste local, Pai. Então, Pai, eu venho te pedir, Pai, que abençoa, Pai, a vida deles, Senhor. O emprego, Pai amado, aqueles que têm algum problema, Pai amado, que ainda não conseguiram, Pai amado, estar com a sua renda, com o seu emprego, que o Senhor possa nesse momento, Pai, estar abrindo portas de emprego, Senhor, abrindo portas, Pai amado, aonde muitas das vezes achamos que é difícil, Pai, mas que tu possa, Pai amado, estar fazendo a sua obra na vida de cada um, Pai. E assim, Pai amado, nós possamos estar com desejo de contribuir para o crescimento do Evangelho aqui neste local, Pai. Eu te agradeço, Pai amado, por tudo, Pai, em nome de Jesus. É o que nós oramos nesta noite. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Passar para o nosso pastor. Vai estar dando procedimento ao trabalho e apresentando o pregador dessa noite. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém? Eu vou chamar o pastor Wagner para vir aqui. Nosso amigo vai estar trazendo a mensagem nessa noite. Ele falou assim, vou chegar no laço. Eu falei, quase perdeu a oportunidade, que eu já estava ali já com uma também na agulha, mas tenho certeza que Deus preparou essa noite para que você traga a mensagem a nossa amada igreja. O pastor Wagner é pastor da primeira de Jardim Metrópole, né? Uma igreja nossa que, graças a Deus, foi restaurada, reinaugurada, né? E está fazendo um excelente trabalho lá na primeira do Metrópole. E é um amigo de longa data, já não, né? Ainda um tempinho já, né? É um tempinho. E eu tenho certeza que Deus vai usá-lo poderosamente. Foi ele que estava pregando no dia que a chuva desceu. E não correu, não. Eu falei, fica aí, vamos ficar aqui, vamos embora. Que é líder não corre, né? E aí foi isso que a gente está conversando, né? Vamos ficar em pé então? Vamos orar? É isso que é bom. Obrigado pela tua presença. Santo Deus, eterno Pai, nós somos gratos, totalmente gratos ao Senhor, por tudo que nós já vivemos como igreja nessa noite. Ó Deus, todos os louvores que nós entoamos ao Senhor. E agora, ó Deus, queremos, ó Deus, ouvir da tua parte. Ó Deus, que o Senhor use poderosamente a vida do teu filho nessa noite, que diminuamos, teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações, tira todo o agravo dos nossos ouvidos espirituais e que nessa noite a tua palavra encontre, ó Deus, guarida, ó Deus, no nosso coração. Use poderosamente, que o teu nome seja glorificado poderosamente. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Irmãos, estou muito feliz hoje, muito feliz por poder estar aqui com vocês, para partilharmos a palavra de Deus e deixar aqui meus sinceros agradecimentos por tudo. Antes disso, quero pedir desculpa aos irmãos, porque foi um dia corrido. Quem trabalha em plantão aí? Quem trabalha? Aí, ó, tem um ali já. Plantonista sofre, né, irmão? Não é fácil. Então, meu plantão caiu justamente no final de semana, e aí a gente veio de lá correndo, preocupado. Eu falei, meu Deus, vou chegar lá, tem que chegar pelo menos no horário. Não é costume a gente chegar atrasado, nem tão pouco em cima da hora. Porém, houve essa questão do trabalho, mas falei, vou chegar lá em nome de Jesus. Quero deixar aqui meu agradecimento ao meu eterno amigo, Fuller, pastor Fuller, tem sido um divisor de alma, de águas na minha vida. Ele tem participado, já estou com 3 anos de ordenado, estou novinho, né? Estou novinho ainda de ministério, comparado a muitos que a gente conhece. 3 anos de ministério, 2 anos, já indo para 2 anos lá na PIB do Jardim Metrópolis. Agora em outubro faz 2 anos já ali. Falei, gente, ó, vai, está chegando daqui a pouco o tempo. Deus tem nos ensinado bastante junto com aquele povo ali. Temos aprendido junto, crescido junto e tem sido abençoado. E fico feliz de ver alguns irmãos aqui presentes nessa noite, por conta de que já trabalhamos juntos aí, trabalho evangelístico, né?
coisa linda, maravilhosa. E estou esperando, marcar o próximo. Estou esperando marcar o próximo, para a gente partilhar esse momento, porque é muito bom, meu irmão, a gente poder estarmos ali fazendo aquela ID do Senhor, né? Buscando vidas lá fora. Aquele dia da chuva ali foi uma experiência maravilhosa. Falei, se for morrer, eu vou morrer feliz. Pelo menos vou morrer com o microfone na mão. Acho que deve ser o sonho do pastor, né? Morrer pregando. Aí eu falei, Jesus, mas não corro não, meu irmão, não me acovardo não. Se tiver que fazer, a gente faz, se tiver que ir em frente, a gente vai e vamos lá. O pessoal lá na igreja fala às vezes que eu sou meio maluco, sabe? Porque eu sou muito assim, creio muito pela fé, sabe? Eu falo, irmão, é possível, vamos lá, a gente consegue. E aí eles pegam, vamos embora então. Aí eles vêm comigo e a gente vai caminhando, e eu quero que os irmãos me ajudem em oração, tá bom? Vocês prometem, vão me ajudar em oração? Amém? Amém? A gente está muito próximo de comprar um terreno lá, quase de frente à igreja. Só que assim, está tendo algumas tratativas, algumas situações lá, então eu peço a vocês que nos ajudem em oração, porque tem sido um desafio, né? Tem sido um desafio. Vocês sabem que igreja não tem dinheiro, né, irmão? Então a igreja tem que correr atrás e faz almoço, e faz jantar, e faz um monte de coisa para conseguir. E aí, pela graça, Deus vai acrescentando, vai abençoando, e no final a gente chega no nosso objetivo. Então, a gente está lá para comprar lá um terreno lá, 2 vezes maior que a igreja, né? E assim, a gente está vendo os trâmites lá, conversando, negociando, e eu creio que logo, logo, em breve, a gente vai comprar, vai derrubar aquelas casas velhas lá, e vai começar a construir lá. Eu vou chamar todos vocês para partilhar de um dia de festa. Eu já falei para eles lá, vai ser uma semana de festa, depois que a gente construir o templo grande, né? Porque senão não dá todo mundo. Então, falei assim, vai ser uma semana de festa, e a gente vai comemorar para a glória de Deus, exaltando o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, fico alegre, feliz, porque eu sei que o Senhor tem nos conduzido a coisas muito maiores, assim como conduz também essa igreja. Eu sei que Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Amém? Irmãos, para que a gente não se prolongue muito, o pastor Fulho falou que eu tenho até meia-noite, tá? Então, vocês fiquem tranquilos aí, tá bom? Vai dar tudo certo. Em João 15, o versículo dessa noite, a palavra que o Senhor vem falando no meu coração a semana toda, e eu queria partilhar com você esse momento. Evangelho de João 15, versículo 14. Evangelho de João 15, versículo 14. Quem achou, diga amém. O povo aqui é Bíblia, hein? É isso? Já está ali, né? Porque eu vi gente abrindo Bíblia aí, eu falei, rapaz, que isso? Evangelho de João 15, versículo 14. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois todo o que houve de meu Pai, o compartilhei convosco. Não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para ides e dar de fruto, e o fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for, pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele o concederá a vós. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, ó Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e o quanto o Senhor há de fazer através da tua palavra. Pai, te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos aqui presentes, por toda a igreja, por cada vida aqui presente, e que o Senhor possa, Deus, falar em nossos corações, Senhor Deus, a tua palavra, porque, Deus, sabemos que através da tua palavra, Senhor Deus, nós a cada dia encontramos, Senhor, manejo para alcançar os objetivos que precisamos daquilo que o Senhor nos deixou, que é levar, Senhor, a palavra toda aquele que crê. Por isso, Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Irmão, pode sentar. Irmãos, como falei para os irmãos, assim deve ser também, eu imagino que deve ser com todo pregador, todo pastor. Eu imagino que deva ser dessa forma. A gente vai buscar uma mensagem e essa mensagem parece que nos permeando durante dias, e a gente fica ali buscando
em Deus, iluminação pelo Espírito Santo, para então poder assim trazer um alimento sólido para cada aquele que vai ouvir a mensagem. E a gente vem olhando e analisando a palavra de Deus e entendendo sobre tudo quanto ela quer nos transmitir num momento, num ambiente como esse. E esse texto, a gente vai perceber que Jesus ele está ali em um momento com os seus discípulos e ele vai tratar de assuntos mais importantes. O Evangelho de João vem trazendo não só um contexto de vida comum dos discípulos, mas vem tratando também acerca de relacionamento, aonde nós vamos entender que cada evangelho ele traz consigo uma interpretação acerca do Messias. O evangelho de Jesus, aquele evangelho que foi escrito de Jesus, Mateus apresenta Jesus como rei, o Messias. O evangelho de Marcos é o servo poderoso. O evangelho de Lucas apresenta como Salvador universal. E o de João, que nós lemos, apresenta Jesus como Filho eterno de Deus. Pois então, podemos entender... Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente. Podemos entender que Jesus não trata seus seguidores só como servos, não só como discípulos, mas também trata eles como amigos. Jesus ele não quer somente pessoas que sejam direcionadas como um fantoche ou ser direcionada por tudo aquilo que eles queriam que ele fizesse, como na tradição antiga, na tradição judaica, todo aquele que era servo obedecia à voz do seu senhor. Porém, Jesus ele não queria só isso, ele queria relacionamento que ia se perpetuar por muito tempo, por um tempo muito longo, diante de um momento de realização que eles teriam. Então, Jesus ele começa a chamá-los para ser íntimos dele, estar próximo dele naquele momento. Podemos perceber que hoje em dia, no tempo atual que temos vivido, os relacionamentos têm se tornado cada dia mais difíceis. Pessoas trocam coisas por pessoas, pessoas trocam pessoas por coisas, e assim sucessivamente. As pessoas não preservam mais um relacionamento de uma vida contínua e habitual. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em ter para ser e demonstrar para alguém. As pessoas não estão preocupadas em ter um momento juntos. A maior prova é de quando acordamos de manhã. E às vezes a primeira coisa que algumas pessoas fazem, não são aqui não tem isso não. Aqui só tem gente que de joelho, gente que ora. Amém? Amém. Mas eu creio que existe pessoas, e eu tenho observado isso até mesmo dentro da própria casa. Às vezes acorda, nem um bom dia, já olha o celular, porque quer ver a mensagem que está lá, quer ver o que tem no celular, que é muito importante. E as pessoas estão assim, vivendo em um tempo de correria, e as verdades que sempre são ditas, quando alguém não consegue fazer alguma coisa. Qual é a frase universal da pessoa? Não tenho tempo. A irmã já até sabe, não tenho tempo. Irmãos, essa frase se tornou um jargão. Eu não tenho tempo. Não dá. Dá sim, meu irmão. Se você se organizar, em um tempo de 24 horas, você faz mais coisas que você imaginava. Você faz muita coisa. Só que tem um porém. A gente precisa saber quais são as nossas prioridades. A gente precisa saber qual é a primeira coisa que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? E aqui, Jesus está falando, é preciso se ter, então, não só uma vida de costume, uma vida de religiosidade, não me seguir só porque eu chamei, mas também precisa ter relacionamento, precisa ter um momento de intimidade, aonde vocês vão, de fato, saber quem sou eu. Às vezes, a gente adentra o templo e sai do templo, e muitas das vezes mal conhecemos uns aos outros, e às vezes... Para então a gente formar um relacionamento, requer um relacionamento diário. Às vezes, a gente precisa começar a formar pessoas, discípulos de Cristo. Mas como eu consigo formar discípulos? Ser discípulo para fazer discípulo.
E onde é que está isso daí? Essa frase, onde está isso? Na nossa revista da EBD. Olha aí, agora vocês entenderam, né? Está na nossa revista. Ser discípulo para fazer discípulo. Tem gente que quer fazer o contrário, tem gente que quer ser discípulo, mas não quer ser discípulo. O mundo e as pessoas começaram a monopolizar o altar, e algumas pessoas querem dar palavra de efeito, outras querem fazer coach, mas não querem trazer uma realidade que o Evangelho nos propõe. Relacionamento, vida com Deus. E eu louvo a Deus, pastor Fuller, que eu vejo que ainda existe os remanescentes do Senhor. Deus tem preservado os seus ainda nessa terra. Deus tem preservado as igrejas que têm tido um coração voltado para Deus. Ainda que ainda não seja um mau número. E haja vista, meus irmãos, que às vezes a gente passa por aí e vê lugares lotados, mas não tem uma essência real do Evangelho de Cristo, que era para curar, salvar e libertar pessoas. E aqui Jesus está falando, ó, anda comigo, e vocês serão discípulos e farão também discípulo. Não fosse vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Olha aí o resultado. Jesus, ele escolheu, ele propõe para ele dizer, olha, vocês não estão andando comigo só por andar, existe um propósito. O que eu quero dizer para cada um de vocês, vocês não estão andando aqui sem destino, vocês têm um propósito. Vocês não estão andando aqui de qualquer maneira, vocês sabem para onde vocês estão indo. Isso se chama o quê? Alinhamento com a vontade de Deus. Se tiver um alinhamento com a vontade de Deus, meu irmão, nós não precisamos preocupar com o volume, mas sim com a presença. Porque estamos vivendo em um tempo que pessoas estão vivendo em condições psicológicas absurdas, doença psicossomática, pessoas sofrendo, se tremendo. Essa semana eu encontrei com uma pessoa, a pessoa se tremendo, suando, desesperada, e não sabia o que fazer. E o pior, a pessoa dizia que não sabia o que ia fazer da vida. E eu parei para conversar com aquela pessoa e falei, olha, eu creio que Cristo pode mudar o quadro ou o cenário da tua situação. E aquela pessoa, ela ficou mais calma. Às vezes, as pessoas estão vivendo num mundo de correria, e às vezes estão preocupados com tantas coisas, mas não fazem o que a palavra vai dizer, como diz em Mateus 6, versículo 33, gente. Buscai o Senhor, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente faz ao contrário, né? A gente vai buscar as coisas e deixa Cristo em segundo plano. Mas, meu irmão, se você buscar Cristo, você viverá a melhor experiência da sua vida. Porque estar com Deus é melhor do que estar com as coisas desse mundo. Aí não tem aquela canção que diz assim, maior é o que está em nós do que está no mundo. E o que está em nós? O Espírito Santo. Glória a Deus por isso. É o Espírito de Deus que está sobre nós. E algumas pessoas entram num contexto de dizer, o tempo são outro, pastor. Agora vivemos em um tempo diferente. O tempo do TikTok, o tempo da internet, o tempo das coisas rápidas, a classe do imediatismo, né? O pra já, o instantâneo e o agora. Tem jovens aqui, não tem? Então, essa classe hoje é contida assim, a classe do imediatismo. É aquela que é o pra já, o instantâneo, não dá para esperar. Mas as coisas em Deus adverte que precisamos esperar em oração. Eu não sou muito antigo, não. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu estou no meio termo, sabe? Meio novo e meio velho. E eu lembro do tempo em que eu conheci a Cristo há 25 anos atrás. E quando a gente ia namorar, a gente buscava em Deus. A gente começava a orar, ficava 3 meses orando, pedindo, Senhor, é da tua vontade? Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso mesmo? E aí o que aconteceu? Deus me deu minha esposa. Estou 22 anos casado. Casamentos feitos em Deus dura para sempre. Casamento feito por decisão de homem, se prepara, você vai colher provações. Cuidado, meu irmão, tenha por certo como experiência aqueles que têm algo para te passar,
Porque o mundo está cheio de maus exemplos. Casa se separa, casa separa, casa separa, é o tempo todo. E não é isso que Deus tem para cada um de nós. Deus quer que você tenha algo que seja para sempre. Ele quer que você tenha um relacionamento que dure. E aí, vamos ter que pensar sobre isso. Porque Jesus, ele está junto com os seus discípulos. E ele fala assim, ó, vocês não me escolheram, eu escolhi a vós, para que vá e dê de fruto. Esse momento é o momento em que Jesus está relatando já perto, à beira já do momento da última ceia, e aonde ele está tratando com alguns discípulos. Charles Spurgeon, ele vai dizer assim, Jesus, ele não quer somente ser admirado, ele quer ser seu amigo. Às vezes, tem gente que olha e diz assim, é tão bonito o louvor, é tão bonita a igreja, mas ele está dentro da igreja e longe da presença de Deus. Isso é um problema, isso é até uma frase, às vezes, que as pessoas botam aí no vidro do carro, né? Dentro da igreja e longe de Deus. Isso é um problema, porque devemos pensar sobre isso. Porque se algumas pessoas pensassem, eu não quero só o Senhor para ser só meu Senhor, eu não quero só o Senhor para só ser servo dele, eu quero ser amigo de Deus, eu quero ter relacionamento com ele. Jesus está fazendo nesse capítulo um discurso, permanecer na videira. Quem é amigo de Cristo, permanece na videira. Pastor Fulho, eu lembro quando lá, acho que no início de 2019, que começou a pandemia, não foi isso? Acho que foi mais ou menos isso. Início de 2019? 20? Então, eu lembro, em uma reunião com alguns pastores, era à distância, ninguém podia ter relacionamento, e aí algumas pessoas relataram ali, a igreja se esfriou, as pessoas perderam os relacionamentos, e ali, um dos que estavam, citou apenas uma frase, dizendo, irmãos, só ficarão frios aqueles que não estiverem firmados em Cristo. Aqueles que estiverem firmados na videira, estiverem em Cristo. Por isso, ele vai dizer, ó, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, podeis me pedir o que quiser, e assim será feito. Parece que nesse tempo as pessoas já nem falam mais de fé. As pessoas não falam mais sobre milagre. Você crê em milagre? Eu creio. Tem gente por aí que não crê em milagre, não. Eu creio, irmão. Eu creio pela fé. É pela fé, né? Hebreus 11 não fala? Pela fé os antigos entraram na promessa. Mas todos declararam que são peregrinos na terra. Por quê? Porque todos nós vamos estar numa terra de grande adversidade, de grande luta. Mas temos que preservar a fé. E ali nós vamos perceber que, estando na videira, firme em Cristo, pode vir o vento que for, pode vir a luta que for, você permanece firme. Você permanece firme em Deus. Se você estiver firme no amor, e uma interessante, né? O amor é uma das coisas que Paulo sempre fala, né? Preservar o amor entre nós. Ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tiver amor, nada eu teria. Às vezes tem gente que está tão preocupado em demonstração de coisas que esquece o mais importante, que é amar o meu irmão como a mim mesmo. O que adianta eu falar tanto das coisas, mas eu não viver? O que adianta eu falar sobre Cristo, mas eu mesmo não ter relacionamento com Cristo? Meu irmão, lembra-se da revista que você está estudando. Eu preciso ser para fazer discípulo. Então, primeiro a graça passa por mim, depois chega no outro. Eu não posso fazer uma ponte direta e dizer, vai até ele, muda ele, trabalha nele, faz ele me perdoar, ele me machucou. Não, ele diz assim, ó, começa por você primeiro. Você que tem que começar em você. Às vezes as pessoas estão assim, estão se preocupando mais com as outras pessoas, mas não olha para si mesmo. Precisamos preservar o amor. A obediência, precisamos ser obediente. Por quê? A obediência vai resultar em bênçãos de Deus para a nossa vida.
E eu percebi que isso em toda a minha vida de evangelho, que a obediência é melhor obedecer do que sacrificar. Mas tem muita gente que está disposta a sacrificar. Tem muita gente que está disposto a fazer ao contrário. E aí gera um sério problema. E o pior é que as pessoas, depois algumas pessoas vão querer culpar a Deus. Mas Deus tem todos os parâmetros e diretrizes para podermos seguirmos. Fruto espiritual. Como é que eu posso dar fruto espiritual se eu não tenho obediência, não tenho amor? Se eu não posso permanecer firme na videira, como eu posso ter fruto e o Espírito na minha vida? O fruto tem que estar em nós, para que outras pessoas vejam isso em nós e possam seguir a Cristo da mesma forma que você segue. E uma das coisas que eu aprendi, que o meu testemunho vai falar mais do que muitas palavras. Às vezes eu posso chegar aqui para você e falar várias palavras persuasivas, e é Paulo que diz isso, né? A minha pregação não constitui em palavras persuasivas humanas, mas sim no poder e no Espírito de Deus. Se você tiver o poder e o Espírito de Deus, você vai dizer A e B, e vidas se converterão. Se você se preocupar com a presença de Deus, acredite, no domingo que vem essa igreja está lotada. Sabe por causa de quê? Porque todos aqueles que viam os homens de Deus entendiam que nele havia um espírito de excelência. Não é assim com Daniel? O rei Nabucodonosor, o rei lá, e ele era prisioneiro, e ele olhou para ele e falou: rapaz, tu é prisioneiro, mas tu tem algo diferente. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. O que eu estou te falando aqui, eu vivi. Eu já vivi em uma empresa que eu entrei calado, e as pessoas olhavam assim, parecia até Pedro, olhava para mim e falava assim: tu é servo de Deus. Tu é servo de Deus. Aí eu falei assim: rapaz, falaste bem. As pessoas verem, porque nós somos carta viva de Cristo. Aonde você estiver, você vai transmitir a mensagem. Se preocupe em viver uma vida em Deus. Preocupe-se com o relacionamento com Deus. Eu tenho buscado, muitas das vezes, fazer uma própria reflexão sobre mim mesmo, não é sobre o meu irmão, é por mim. E entender de que eu preciso melhorar. Não precisa o pastor Fuller subir aqui e falar um sermão para que você possa fazer. Se você é um leitor da palavra e se você busca a Deus, o Espírito Santo se move e você vai te impulsionar a cada dia você buscar mais. A cada dia você vai buscar mais a presença de Deus. E as pessoas serão impulsionadas pela presença que está na tua vida. Algumas pessoas se esquecem disso. E hoje querem viver o mundo e o que ele oferece. Mas não querem viver uma vida de renúncia. Porque quando eu renuncio, eu quero a cada dia buscar mais a Deus. E ele fala: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Acredite, Jesus entendia e entende a cabeça do ser humano melhor do que qualquer um ou qualquer especialista. Eu acho, e alguns até dizem, né, que dentro da igreja, às vezes acontece de pessoas terem problemas também psicológicos, mas isso é a maior prova de que muitos não têm buscado mais intensamente ao Senhor, porque eu creio que não há nada impossível para o poder de Deus. Não há nada impossível. Eu sei que há também os médicos, terapeutas, levanta para ajudar o ser humano, mas se a gente buscar... Vocês lembram, há uns 20 e poucos anos atrás, quando ainda vivia o tempo do avivamento? Quem lembra disso aqui? Billy Graham pregando, fazendo as cruzadas, aquela coisa maravilhosa. Por isso que eu falei, eu não sou tão velho, eu lembro de algumas coisas. E naquele tempo, era um avivamento. Meu irmão, puxa aí no seu HD, na sua memória. Você ouvia falar muito sobre doenças psicossomáticas, sobre questões psicológicas que pessoas estavam vivendo. Naquele tempo, quase não se via falar. Sabe por causa de quê? Porque aonde há a presença de Deus, todas as coisas estão dissipadas. A glória de Deus é a única causa de nós não sermos consumidos. Então, quando há presença em nós, todas as coisas são dissipadas. Deus, ele atua em todas as esferas para abençoar o seu povo.
Devemos amar uns aos outros, porque não adianta eu fazer, mas se eu não for e não tratar os outros com amor. Não adianta a gente tentar aplicar coisas que muitas vezes não vamos viver. E nesse tempo, é tempo da gente ter um despertar de Deus na nossa vida. É tempo da gente deixar o Espírito Santo operar do modo que Ele quer, tirar coisas que têm atrapalhado a nossa caminhada. Tem muitas coisas que estão na nossa frente e tentam nos atrapalhar, mas Deus vai dissipar isso e vai fazer a sua igreja avançar nesse tempo. Você vai avançar. Não basta admirar Jesus, tem que andar com Ele. As obras e tudo que Jesus fez era de extrema admiração, mas precisamos andar com Deus. Precisamos viver uma vida com Deus, como o salmista vai dizer. Aquele que leva as suas sementes chorando, voltará colhendo os seus molhos. Se você está buscando a Deus em um momento de dificuldade, acredite, vai chegar o tempo de colheita. Vai chegar o tempo de buscar, mas também vai chegar o tempo de colher. Deus, Ele prepara todas as coisas para nós. Não basta conhecer as doutrinas de Cristo. Temos que viver. Não basta só viver, eu conheço. Lembra-se, e eu quero lembrar a vocês, um estimado personagem quando chegou diante de Jesus. O que tenho de fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou: cumpre tu todos os mandamentos? Sim, cumpro todos. Ele falou: sim, mas te falta um. Vende tudo que tens e segue-me. Cumpria. Mas quando chegou na hora certa, Jesus pegou ele e falou: agora você vai ver o que de fato é me seguir. Larga tudo que tu tens e me segue. Esse homem, ele tinha em si, ele não queria só um relacionamento, ele queria viver uma vida de religiosidade com Cristo. Ele queria viver ali só um momento. Quero caminhar porque acho interessante, mas eu não quero viver um momento de relacionamento e intimidade. O amigo de Cristo vive segundo a sua vontade. O amigo de Cristo vive segundo a sua vontade. Eu vou depois, no final, perguntar quem quer ser amigo de Cristo aqui. Já vou te preparar. Porque se você quer ser amigo de Cristo, é muito mais do que pensamos. Se você quer ser amigo de Cristo, tem que viver a vontade de Deus. E eu louvo a Deus, porque quem vive uma vida com Deus e na vontade dEle, meu irmão, pode até acontecer coisas na sua vida, mas certamente é para um amadurecimento e um crescimento teu espiritual. Eu nunca vi uma pessoa entrar numa prova, um cristão, e não sair de lá mais experiente. Não sair de lá melhor, não sair de lá mais desenvolvido. Recentemente, eu tinha como Paulo, parece que um espinho na carne. E eu vou dizer para vocês, eu não sei qual era o do Paulo, não, mas eu vou falar qual é o meu. Minha filha estava afastada do Evangelho. Minha filha é adolescente, como as filhas do pastor Fuller. Só que ela estava afastada. E eu fiquei orando ao Senhor em silêncio e falando: Pai, trabalha sobre a vida dela. Porque às vezes chega um momento que falar muito não adianta. Você tem que orar. E às vezes o nosso maior erro é esse, é querer falar demais e orar menos. A gente precisa orar mais e falar menos. E ali começamos a orar, eu e a minha esposa. E um dia, há mais ou menos 2 meses atrás, nós estávamos lá na igreja, cumprindo o trabalho da igreja, e nós nem sabíamos, ela tinha ido para um culto em outra igreja. Enquanto eu estava lá trabalhando para Deus, Deus está trabalhando ao nosso favor. Palavra ministrada, naquele dia, almas veio no altar, e eu glorifiquei o nome do Senhor, porque eu fico feliz quando pessoas conseguem ser ministradas. E ao mesmo tempo, depois eu fui saber que a minha filha estava se reconciliando com Jesus lá na outra igreja, para a glória do nome do Senhor, e está caminhando com o Senhor novamente. Porque hoje tem sido lutas constantes, mas a nossa oração também tem que ser constante.
Porque o inimigo da nossa alma, ele não descansa. E por que temos que descansar? Nós não fomos chamados para ficar debaixo de uma árvore bebendo água fresca. É tempo de sair da condição de conforto e ir para a condição de conflito. Porque é na condição de conflito que você vai crescer. Eu sei o que eu estou falando, é só no conflito é que você cresce, você é desafiado a desenvolver em vários aspectos em Deus. Por isso que Jesus estava até me chamando, vem andar comigo, porque vocês vão ver o que é de fato andar na minha presença. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas eu estarei com vocês. Ali vemos que Deus dá a ele, Jesus chama amigos, apenas só, não como servos, mas como os amigos. Não foi vós que eu chamei, mas eu chamei também de amigo. Então, se somos amigos de Cristo, nós já sabemos que temos um bom relacionamento com Ele. Tem alguém que tem amigo aqui que não tem bom relacionamento? Se você falar que é amigo, e a gente entende que amigo não se faz de uma hora para outra. É algo que leva tempo. Tem que ter relacionamento. Tem que andar junto. Tem que conhecer. Tem que saber de fato. E ali, ele criou um relacionamento com eles e falou, agora, vocês são meus amigos. Até mesmo aquele que o traiu no Getsemane, né? Quando Judas vem sobre ele e ele pergunta para ele, amigo, por que vieste? Jesus tratava a pessoa, até mesmo nas piores das condições, ele tratava ainda com carinho e com amor. Por que às vezes a gente trata até aquele que não vive no nosso hall de forma diferente? Devemos tratar com amor e com carinho, porque essa forma vai trazer essa pessoa para os caminhos de Cristo. Eu fico olhando hoje pessoas que têm tirado o foco de Cristo e perdido o melhor que Ele tem para nos dar. Ali nós vamos perceber que Jesus não queria só servo para executar ordens, porque Jesus não era patrão de ninguém nem pagava salário. Jesus queria pessoas que realmente queriam ser mudadas e transformadas. Então ele fala assim, caminha comigo, eu não quero dar só ordens para vocês. Vocês não são obrigados a fazer nada por mim, mas eu vou mostrar a vocês que o que é importante é estar comigo, que eu vou mostrar a verdade. Sabe qual é o maior erro de algumas pessoas? E a gente tem visto isso aí hoje em debate, em outros lugares, é as pessoas tentando provar que a outra está errada. Mas, na verdade, Jesus não tentava provar que a outra estava errada. Jesus provava que ele estava certo. Olha só que interessante. Olha que interessante, quando ele estava diante dos homens de grande sabedoria, ele mostrava a verdade e fazia o povo pensar. O encontro do pecador com a palavra deve ser algo que não pode ser, não tem intervenção. Deixa a pessoa analisar a si mesmo e saber se ela realmente segue naquilo que o Senhor tem para a vida dela. Jesus abre o coração naquele momento com os seus discípulos. Os planos do Pai, o reino, a verdade divina. Jesus abre ali, já está chegando, o momento ali, já está pegando ali o momento da ceia, o momento daqui a pouco, não estarei mais com vocês, mas vocês já têm tudo o que vocês precisam. Porque muitos aqui, se fossem me perguntar, há quanto tempo você tem que caminha com o Senhor? Há quanto tempo em que você já caminha com Deus? E aí a gente vai entender o dia que aceitamos a Cristo. O dia que aceitamos a Cristo traz uma lembrança da alegria que veio no nosso coração. Eu me lembro quando eu aceitei a Cristo e o primeiro amor tomou conta de mim. Irmãos, eu vou falar isso daqui para vocês, porque eu estou sentindo o Espírito Santo falando aqui. O Espírito Santo está aqui. E uma das coisas que vem me lembrando era quando nós tínhamos uma alegria tão grande em nosso coração de estar na igreja, e era o primeiro amor. Gente, eu saía correndo, eu saía me arrumando, tomava um banho correndo, chegava na igreja todo eufórico, eu tenho que estar na igreja para adorar o Senhor. E aquilo era algo maravilhoso, e às vezes nem queria sair da igreja,
Porque a gente fala às vezes assim, né? O domingo é do Senhor, mas às vezes a gente sai correndo da igreja igual um doido, nem quer saber de nada, às vezes nem consegue falar com ninguém. Mas eu me lembro nesse tempo do primeiro amor, que eu chegava e era uma alegria. E hoje, parece que o primeiro amor foi embora. Eu não sei que amor que está ainda hoje, porque tem pessoas que não têm mais alegria de nem vir ao culto no domingo. O cansaço vence ela, a dificuldade vence ela, os problemas vence ela, e ela não consegue romper em fé. Minha esposa me ligou hoje de manhã: meu filho, eu estou com dor na coluna, eu acho que eu não vou para a igreja. Eu falei: minha filha, em nome de Jesus, você vai, essa coluna fica curada. E ela ficou boa, está lá na igreja. Irmão, usa a fé, irmão, está na tua mão. E o que você está fazendo com ela? O que você está fazendo com ela? Foi Jesus que falou: se você crê, poder mandar com que essa montanha se lance daqui, e assim ela fará. Temos que começar a praticar a nossa fé, mediante nesse tempo, porque em um tempo que estamos vivendo tem sido um tempo confrontador. A internet chama a nossa atenção, as coisas chamam a nossa atenção, e eu agora, irmão, eu vou até mostrar para vocês, eu ando com 2, mas eu estou tentando aposentar esse celular. É um da empresa e outro meu. E eu estou tentando, e o que eu faço? Renegar essas coisas e dar os primeiros momentos do meu dia para o Senhor. Ler minha devocional, fazer minha oração, falar com Deus e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Jesus não deseja apenas seguidores, Ele quer você íntimo de Cristo. Há algumas pessoas que dizem assim: nesse tempo tem se tornado muito difícil até mesmo seguir a Cristo. Por quê? Porque a frieza tomou conta de algumas pessoas. Tem gente que já não crê mais em nada. E eu já ouvi pessoas falando isso. Tem gente que fala: será que Jesus vai voltar? Será que alguma coisa vai acontecer? Mas está tudo escrito na palavra, meu irmão. Nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Isso é algo que está acontecendo ou não? Sim ou não? Está acontecendo. Pessoas estão se esfriando, não estão mais se preocupando com nada. O cansaço tomou conta de algumas pessoas. E uma das coisas que eu tenho ouvido muito também, pessoas dizendo: estou muito cansado. Eu não sei que negócio é esse que está tomando conta, que o pessoal só vive dizendo essa frase: estou cansado. Mas eu acredito, meu irmão, eu trabalhei a semana toda, saí do plantão agora, estava um pouquinho cansado, mas cheguei aqui agora, já estou bem melhor. Sabe por causa de quê? Na casa de Deus há restauração. Na casa de Deus há poder. Aí é que está o problema. É aí que entra o divisor de águas na tua vida. Porque entre essa barreira de você vir e chegar até aqui, é o momento da tua restauração. E o inimigo não quer que isso aconteça. Por quê? Porque eu creio que na casa do Senhor há restauração para os seus filhos. Há restauração para a tua vida. Há mudança para pessoas. E eu sei que Deus tem mudança para a tua vida. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem vivido. Sua rotina pode ser difícil. E algumas pessoas dizem assim: o Espírito Santo não tem mais operado. Não, o Espírito está entre nós, o Consolador, e Ele opera entre nós de forma inexprimível. Foi o próprio Jesus que falou na sua ascensão: não te deixarei órfãos, mas te enviarei o Consolador. Não foi Ele quem mudou, mas fomos nós que mudamos. Então precisamos atrair a presença do Espírito para nossas vidas e dizer: Senhor, eu preciso mais de Ti. Como o salmista vai dizer, né? Assim como a corça almeja pelo cheiro das águas, assim é minha alma, ó Senhor, por Ti. Assim é minha alma, ó Senhor, por Ti. Que assim seja a tua alma, por Deus. Que você almeje pelo cheiro das águas. Porque não chegaremos num momento como esse, não esperaremos nenhum momento de adoração, a presença já se manifestará na nossa vida, e a graça
vai encher a igreja. Sabe por causa de quê? Porque você é o templo do Espírito Santo, e em você há graça de Deus, em você há poder de Deus. Volte a orar pelaquilo que você talvez desistiu, volte a buscar, volte a sonhar novamente, confia em Deus e declare: a palavra de Deus vai se cumprir. Ela vai se cumprir na tua vida. Permaneça firme em oração, permaneça na obediência e na palavra de Deus, comunhão diária. Irmãos, temos que ter um despertar entre nós. O inimigo está tentando tirar a comunhão da igreja, e isso não pode acontecer. Você sabe por causa de quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu guardo muitas coisas, sabe? Eu, quando fazia seminário, o professor falou uma vez, eu me lembro até hoje, tem anos isso. Ele falou assim, quando você entrar no seminário, você tem que ter 2 bolsos, um furado e um bom. Tem coisas que você vai ouvir e não vai concordar, mas tem coisas que você vai guardar. E uma certa feita, eu me lembro no centenário de uma denominação lá no Belém do Pará, pararam um homem com turbante e fizeram uma pergunta para ele. Pergunta bem capciosa. Pergunta para assim: vocês têm medo do cristão? Vocês têm medo dos crentes? Aí ele olhou para a cara dele assim, e falou assim: olha, eu não tenho medo do crente, não. Do cristão, não. Tem até alguns amigos cristãos. Mas eu só vou dizer uma coisa para você, para a repórter. Eu só tenho medo quando ele se une para orar. Aí a coisa é diferente. Porque é a unidade da igreja que vai trazer a glória de Deus. Lembra, na igreja lá no início, em Atos, estavam todos reunidos na união, no partir do pão e na singeleza de coração. E todos tinham tudo em comum. E aí, então, a presença de Deus esteve naquele lugar. Irmão, precisamos resgatar coisas que se perderam ao meio do caminho. Precisamos resgatar coisas que ficaram para trás, meu irmão. Tem coisa, eu não sei se você tem alguma área cauterizada na tua vida, mas parece que alguns crentes estão cauterizados, já não sentem mais nada. Não consegue ler a palavra e sentir a presença de Deus. Não consegue ouvir mais a palavra de Deus e ser ministrado por ela e deixar ela produzir em você o resultado. Precisamos deixar a palavra de Deus produzir em nós o resultado, abrindo os nossos corações. Quando ouvirmos a palavra de Deus, deixa ela fazer a obra na tua vida. Iniciativa, salvação começa em Cristo. A nossa primeira iniciativa é entender que a salvação só começa em Cristo. Se alguém por aí quer ser salvo não por meio de Jesus, você diga para ele assim: irmão, pois eu lamento, porque salvação só por Jesus Cristo. Então, precisamos ter esse relacionamento para então contagiar outras pessoas. Parece que algumas pessoas não conseguem mais viver um relacionamento. Uma certa feita, eu fui num velório. E pastor vive vindo em velório, né? Meu Deus, não sai de velório. Eu lá em casa, minha esposa falou que eu até sou papa defunto, só vive em velório. Eu falei, irmão, fazer o quê, né? Ofício. E aí, eu cheguei lá, tinha uma comitiva de mãe de santo, que parece que a menina lá, a família, parte era crente, a outra parte é espírita. E aí a gente chega lá. Os irmãos já chega, pastor, como é que é isso aí, esse povo aí, ó? Aí eu falei, ai meu Deus. Aí, pastor, esse pessoal aí, cheio de pai de santo, mãe de santo, sei lá se tem pai de santo, tem esse negócio todo aí. Aí eu falei, irmão, fica calmo, irmão. Você está nervoso por quê? Aí, beleza. A gente chega lá, quando ele se bate de frente, eu cumprimento, abraço todo mundo, falo com todo mundo. E eu falei assim para os irmãos assim, ó irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco, irmão. E eles verem isso, irmão. Você sabia disso? Eles verem a presença do Espírito Santo na tua vida. Às vezes o teu irmão não consegue ver, mas o Espírito consegue ver. Sabe por causa de quê? Porque Deus anda contigo.
Deus está com você? E eu falei, como é que você vai ganhar eles se você se afasta deles? Como é que você vai ganhá-los para Cristo se você maltrata eles? Irmãos, temos muito que aprender. Muito que aprender com o Senhor, mas só podemos aprender através do relacionamento. Não adianta a gente por muito falar, mas é por ver e ouvir a palavra de Deus. E aí ele vai relatando, ó, então foi eu que escolhi vocês. Ó, lhe deu um voto de confiança, hein? Deus te escolheu. Eu escolhi a voz para que vade e dê de fruto. E o vosso fruto permaneça. Então, peraí, se você foi escolhido, teve confiança. Agora, ele deu a ordem para que você vá e dê fruto. E a pergunta que não quer calar, temos dado fruto? Às vezes tem algumas palavras que descem como um fel, mas precisamos ouvir. Temos dado fruto? Durante o ano passado, não vou nem dizer esse ano, o ano passado, qual tem sido o seu fruto? Porque estabelecer um momento de realizações na igreja é muito importante, os pastores precisam, ajuda. Mas o fruto real é quando você consegue ganhar outras pessoas lá fora. É quando você consegue ser transformado para transformar. E isso precisa ser feito com a tua própria vida. Não dá para você fazer somente com leitura ou tentando persuadir com ninguém. Eu preciso ser de verdade e ganhar pessoas. E às vezes, o que nos acontece às vezes no final de um ano é pensar sobre uma retrospectiva de tudo que aconteceu na nossa vida. Mas a única coisa que a gente não pensa, sabe o que é? Quantas almas eu ganhei para Jesus esse ano? Quantas vidas eu ganhei para Cristo? Quantas pessoas eu conduzi aos pés da cruz? E aí a gente começa a pensar sobre milhares de coisas. Mas não pensando sobre isso. Precisamos, para ser alguém que tem fruto, existem algumas características que precisamos ter. Não é que você não sabe, você só se esqueceu, mas eu vou te lembrar essa noite. Para se ter frutos, para ser alguém que tenha frutos em Cristo, precisamos ter algumas características. Caráter transformador. Precisamos ter caráter transformador. E olha, irmãos, nesse tempo, temos perdido muito isso. Porque os bons pagam pelos maus. Algumas pessoas têm atingido de forma errada, indevida, e têm manchado muitas vezes a caminhada. Mas a Bíblia vai nos ensinar sobre isso. A árvore conhecerei pelos seus. Aí algumas pessoas vão dizer, pastor, mas como é que eu vou saber se é crente ou se não é? Ele fala que é, e aí, como é que eu vou saber? Ué, olha para os frutos, irmão. Tem fruto? Não, então não é crente. Esse não é irmão. Fica ligado nisso. Por quê? Porque tem gente que às vezes não sabe nem discernir. Às vezes tem muita gente aí, ó, muito crente adulterado, adulterado no meio aí, se misturando aí para ganhar benefícios. Mas não tem nada de crente. É só para ganhar benefício. Lembra quando Jesus estava multiplicando os pães e os peixes? Ele estava ali falando assim, ó, eu vou ali orar. Sabe por causa de quê? Porque muitos aqui me confessam com os lábios, mas o seu coração está longe. Às vezes tem muita gente assim, quer confessar Jesus, Jesus está no meu coração. Quem não já ouviu essa frase aí? Jesus está no meu coração. Jesus não é açougueiro, Ele quer a tua vida, Ele quer ser teu amigo, quer andar com você. Ele quer estar, sabe qual é o momento? Aquele momento em que você está na sua casa, ao apagar das luzes, onde não tem ninguém, é ali que Ele quer estar com você. É, naquele momento ali, que está o sono, o cansaço, a carne está gritando para você ir dormir e descansar. Mas aí, Jesus vai e chega diante dos discípulos e fala assim, pô, não pudesse orar por mim, nem por uma hora? Hoje, tem gente que não consegue parar para orar nem 5 minutos. E os grandes avisalistas, os grandes homens de Deus desse tempo não, um pouco antes, foram homens de oração. John Wesley, homem de oração, a casa dele tinha a marca dos seus joelhos. Billy Graham, homem de oração. Foi feita uma pergunta para ele numa entrevista, o senhor ora, Billy Graham? E ele pergunta, ele fala assim, não, eu não oro, mas nem tão pouco fico sem orar. Você tem que estar em oração contínua. Isso vai resultar em uma vida de relacionamento. Para se ter frutos, também tem que ter mais elementos. Vida
alcançadas. Quem tem fruto tem vidas alcançadas. Quem tem fruto tem amor. Quem tem fruto tem santidade. Eu preciso a cada dia renunciar. E alguns entendem que santidade é só ficar por aí andando pelos montes. Mas não é isso. Viver uma vida de santidade é renunciar ao pecado. E é esse que bate todo dia à nossa porta. Todos os dias bate na nossa porta. Renunciar ao pecado. Para se ter fruto, eu preciso ter perseverança. Eu preciso ser perseverante, firme em Deus. E por último, para se ter frutos, eu preciso ter testemunho. Você tem testemunho? Você tem testemunho na sua vida? Você poderia testemunhar, porque é ver para testemunhar na tua vida. Eu me lembro o tempo, como falei para os irmãos no início, eu vivi um tempo em que eu vi algumas coisas. E eu lembro que as pessoas estavam sempre vivendo uma vida contando testemunho. Crente, quando você encontrava na rua, parece que virava vigília. Porque falava tanto que falava quase que a Bíblia toda. E falava da vida dele, era muito testemunho, não parava. Era citações e frases que trazia edificação. Parece que algumas pessoas hoje não têm mais prazer de falar de coisas que edificam. Querem contar derrota, querem contar desgraça, querem contar um monte de problemas, mas não querem falar de coisas que edificam. Meu irmão, fortalece o teu irmão. Lembra quando Pedrão chegou diante de Jesus? E o que Jesus falou? Pedro, fortalece os teus irmãos. E aí podemos pensar, temos fortalecido nossos irmãos? Temos contado coisas para edificar os irmãos? Ou temos nos deixado ser um canal que não edifica ninguém? Porque hoje eu posso dizer para os irmãos que eu posso olhar para trás e ver pessoas que foram edificadas pelas palavras, não minha, do Senhor, e estão caminhando na presença de Deus. E isso para mim é uma alegria. Você, eu, temos que começar a adotar pessoas na fé e começar a orar por ela. Não basta você ficar orando só pela tua família. É bom, é importante, mas adote alguém em oração. Olha para o lado, olha para o outro. Vê se tem alguém aqui que você talvez não esteja vendo hoje ou tal pouco, algum tempo. Comece a orar por ela. Entre em uma guerra de oração, mas no silêncio. E deixa Deus começar a operar na vida dessa pessoa. Pode ter certeza, logo em breve você verá essa pessoa novamente e você vai ser o primeiro a se alegrar em Deus. Sabe por causa de quê? Porque você tem travado lutas pela vida de alguém. Você tendo um relacionamento com Cristo, com certeza vai viver a chamada de Cristo na tua vida. Cristo não foi chamado apenas para frequentar a igreja, foi chamado para frutificar. Você não foi só chamado para viver no templo, igreja, mas também foi chamado para frutificar. Precisamos frutificar, irmão. Precisamos ganhar pessoas. Aí João também vai dizer que ele é agricultor e nós somos a vara. Toda a vara que em Cristo está, ele a poda para que dê frutos. Será que tem alguma área na tua e na minha vida que precisa ser podada essa noite? Será que tem alguma coisa na nossa vida, sejamos sinceros diante do Senhor, não diante dos homens, mas será que tem alguma coisa na nossa vida que precisa ser podada essa noite? Será que tem alguma coisa na nossa vida que a gente precisa dizer, Senhor, eu preciso do agricultor que é Jesus? Me poda hoje, porque eu sei que novas galhas vão nascer, para a glorificação do nome do Senhor. Então, você precisa pensar sobre isso. Minha vida produz fruto espiritual. A minha vida, ela é pessoal, é abençoada. E através de mim, eu ganho outras pessoas. A minha vida é abençoada. Porque assim, através de você, que é canal de Deus, não pode jorrar duas águas. Amarga e doce. Amém? Através de você, que é a fonte de Cristo,
jorra águas abençoadoras. Então, hoje, pelo Espírito Santo, deixa Deus usar teus lábios para coisas boas. Deixa Deus usar a tua vida para edificar outras vidas. Deixa Deus usar você para mudar outras vidas lá fora. Porque não é você quem faz, é o Espírito que está em você. É a presença de Deus que está em você. A maior prova disso, que os homens que andaram com Jesus eram homens simples e comuns, mas que fizeram uma grande diferença em seu tempo. Homens que não tinham nenhum tipo de graduação e nada de poderia ser apresentado, mas se deixaram ser usado por Deus. E a presença de Deus fez a diferença naquele tempo. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. Você sabe por quê? Porque ele era usado pela presença de Deus. Você tem essa noite uma missão. Missão essa que já foi dada há muitos anos atrás. Não foi dada por homens, mas sim por Deus. Lá em Mateus 28, quando Jesus fala, ele ide por todo mundo e pregar o evangelho. Primeiro ele separou a grande comissão e depois ele deu a missão. A missão essa que não era só para os seus discípulos, mas era para toda a igreja até o dia de hoje. Você, eu, temos que cumprir a missão de Jesus, que é ganhar almas para Cristo. Talvez num relacionamento seu, diário, seja o momento. Talvez no momento em que você estiver com alguém e você com certeza vai ter a oportunidade de semear a semente da palavra de Deus nos corações. Eu tenho observado e o Espírito Santo tem colocado isso em mim. Aonde eu tenho vivido, aonde eu tenho caminhado, eu espero só uma oportunidade. Eu espero um momento para poder semear a palavra de Deus. E ali eu tenho buscado orar pelaquela vida. Você é discípulo. Discípulo verdadeiro. Então obedeça. Se você é discípulo verdadeiro, permaneça em comunhão. Se você é discípulo verdadeiro, produza frutos. Eu preciso produzir frutos. Enquanto isso não acontecer, eu fico incomodado. Eu preciso resgatar o que se perdeu. Porque às vezes acontece, irmão. Chama-se hábitos contínuos, acaba virando uma rotina. E aí a gente já fica sempre no automático. Já percebeu isso? É casa, escola, escola, casa, trabalho, igreja, escola, casa. E é sempre a mesma rotina. E parece que a gente já está ali naquela rota e nada muda. Mas é tempo da gente começar a pensar em mudar isso. É tempo da gente ter algo de Deus na nossa vida que vai nos impulsionar e dizer: eu preciso seguir nos caminhos que o Senhor tem para mim. Jesus não nos chamou apenas para servi-lo à distância, mas para caminhar com Ele em amizade, produzindo frutos eternos. Você entendeu? Deus te chamou para estar em um relacionamento com Ele, para produzir frutos eternos. Você está pronto para ser usado por Deus? Tenha uma vida com um amigo que é Cristo. Às vezes, algumas pessoas ficam esperando relacionamentos com homens, com pessoas. Isso é bom, isso é importante, porque senão você não ganha ninguém. Mas o relacionamento com Cristo é algo que você tem que preservar todos os dias. E estando apenas ocupado, espaço produzindo fruto, precisamos entender que não precisamos ficar sempre em pensamentos que estamos ocupados, mas eu preciso ter disponibilidade para produzir fruto. Quando Ele nos chama, Ele não nos chama na condição que estamos disponíveis. Acredite, Deus vai chamar muitas vezes nas condições que não temos disponibilidade, mas é aí que Deus vai te chamar. A minha vida revela intimidade com Jesus? A minha vida revela um relacionamento com Cristo? Por quê? Eu me lembro, quando nós estávamos fazendo aqui o evangelismo,
e subimos ali em frente. Alguns que estavam ali, com reverência e respeito, não pela gente, mas pelo Espírito Santo que estava na nossa vida. Eles abaixam o chapéu, abaixam a arma e eles pedem a oração. Eu acredito que talvez pessoas vão te procurar lá no teu trabalho e vão te chamar no cantinho e dizer assim: irmão, ora por mim. Como já aconteceu comigo. E eu sei que algumas pessoas aqui já deve ter acontecido. Talvez alguém vai te chamar lá no cantinho e dizer assim: irmão, me dá uma palavra. Pessoas sedentas de Cristo. Pessoas que estão querendo ouvir a palavra e estão pedindo às pessoas. E você, como um servo que revela Cristo na tua vida, estará pronto para dar uma palavra àquela pessoa. Porque, como diz a palavra, bem-aventurado o varão que medita no livro dessa lei. Você tem meditado no livro da lei? Você tem meditado na palavra? Você tem buscado? Porque não basta só ser um leitor, tem que meditar, tem que buscar, tem que estar ali em uma vida contínua de busca com Deus. E aí sim se produzirá a presença do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, eu vou dizer para vocês, a presença de Deus é algo maravilhoso. E eu sei que todos que estão aqui sabem o que eu estou dizendo. A presença de Deus é algo glorioso. Charles Finney, um puritano, homem muito conservador. Um dia, no seu livro, ele vai dizer que foi chamado para uma reunião. E nessa reunião, algumas pessoas disseram assim, falando sobre questões religiosas. E ali, ele tratando de alguns assuntos, alguém mencionou a questão do Espírito Santo. E ele, muito conservador, ele falou assim: se o Espírito Santo é algo tão real, então que ele venha me visitar hoje. E ele sai daquele lugar e vai para sua casa, tempo de frio, e quando ele chega na sua casa, acende sua lareira, e naquele momento, ele relata no livro que entra uma graça tão poderosa sobre aquele lugar, e toma ele com uma presença tão poderosa, que ele não sabia explicar. Ele não sabia explicar, mas a única coisa que ele queria, é que aquilo nunca acabasse, porque era algo maravilhoso, e aquele que era conservador, se tornou alguém da fé. Confiava de verdade que a presença do Senhor está com a gente em todos os momentos. E uma coisa que eu digo para você, quer a presença de Deus todos os dias na tua casa? Chama Ele para a tua casa. Chama Ele para a tua presença, chama Ele para a presença da tua família. Faça um lugar de adoração na tua casa, porque eu tomei essa medida. E não vou ser leviano com os irmãos. Quanto tempo eu deixei de fazer o culto doméstico? Não fazia mais, deixei de fazer, mas aí eu parei, e o Espírito Santo falou: opa, vamos parar com esse negócio, vamos voltar a cultuar a mim na família. E aí eu falei assim: ó, para tudo aí, desliga tudo, vamos ler a palavra, vamos orar juntos, porque fazia muitos isso antes, por que não faz mais? O que aconteceu? E aí começamos assim a adorar o Senhor, e buscar o Senhor na família. Acredite, se você tiver crise na tua casa, e ouça bem o que eu vou te dizer aqui essa noite, se você tiver crise na tua casa, o resultado é você preparar um lugar de adoração para o Senhor lá, e tudo vai ser dissipado para a glória de Deus, porque tem muitos que ficam à procura de tantas coisas, mas não se preocupem em buscar a presença de Deus. Traga a presença de Deus para o teu lar, traga um lugar de adoração na tua casa, e aí sim, você vai ver que todos os problemas vão ser dissipados. A glória de Deus vai se revelar na tua vida. Problemas que você pensou que nunca poderia ser resolvido, vai ser resolvido. Sabe por quê? Porque você preparou um lugar de adoração ao Senhor. Prepare um lugar de adoração. O Senhor é teu amigo.
Muita gente, às vezes, perde tanto tempo querendo discutir por condições teológicas, por condições filosóficas, por condições adversas, tentando provar a Deus. Mas ele só precisava dizer assim, ó, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Ponto. Ele é aquele que eu ando com ele todos os dias. E para mim, ele é suficiente. Jesus é suficiente para você? Ele é suficiente? Então você vai ser agora alguém completo. Você vai andar com Deus e você vai ter a graça de Deus na tua vida. Por isso, eu quero convidar você a ficar de pé para a gente orar. Porque o tempo que o pastor Fully me deu já estourou. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez, isso é coisa minha, tá? Isso é coisa minha, não serve de modelo para ninguém. Toda vez que eu subo no altar, eu peço ao Senhor, me dá a tua presença. Porque sem presença, nada eu sou, nada eu posso fazer. E toda vez que eu subo no altar, eu sinto a presença de Deus. Eu estava aqui, eu estava sentindo a presença de Deus. Estava sentindo a glória de Deus. Lá na igreja, e aonde eu vou, eu sinto a presença de Deus. Quando eu leio a palavra, eu me emociono. Por quê? Porque eu sinto a palavra fluindo dentro de mim. O meu coração começa a arder novamente. E eu falo, Senhor, eu preciso novamente a cada dia ter relacionamento maior com o Senhor. Você precisa disso. Eu preciso disso. Hoje, talvez seja o momento de você novamente relembrar coisas que ficaram para trás. Você precisa resgatar coisas que ficaram perdidas. O relacionamento com Deus é a primeira delas. Um relacionamento, não só um relacionamento de coisas como seres humanos normais, mas um relacionamento mais fervoroso com Deus. Oração, leitura da palavra, busca o Senhor. E aí você vai ter uma vida que reflete a presença de Deus. Então, talvez, eu não sei o que você tem vivido, mas Deus sabe. Eu não sei o que você tem falado com Deus, mas naquele lugar lá de oração, Deus tem ouvido a tua oração. A palavra de Deus nos diz que Ele tem inclinado os seus ouvidos para as orações que têm sido feitas. Talvez naquele lugar que você tem orado no secreto, Deus tenha ouvido a tua oração e talvez Ele tenha algo ainda maior para você. Eu creio que Deus há de restaurar tudo que se perdeu. A graça de Deus, e eu me lembro desse tempo, era tão grande, que pessoas eram atraídas pela presença de Deus. Eu sei que a presença de Deus que está na tua vida vai atrair pessoas. Por isso eu quero orar com você. E eu queria que você refletisse e fosse nesse momento refletindo com Deus e fazendo a sua oração. Entrega a tua oração ao Senhor e diga a Ele, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de mudança, eu preciso de restauração. Confessa ao Senhor tudo o que você precisa e certamente você não vai sair daqui da forma que você entrou. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor. Porque, Senhor Deus, nós somos servos e como servos, Senhor Deus, também queremos ser teus amigos. Ó Pai, queremos estar, Senhor Deus, em um relacionamento com o Senhor para produzir frutos. Senhor Deus, queremos produzir frutos do qual vai permanecer. Queremos, ó Deus, estabelecer, Senhor Deus, um momento onde as pessoas se lembrarão do nosso legado. Senhor, eu quero te pedir agora, assim, sobre os irmãos que estão aqui nesse ambiente orando. Eu sei que tem vidas aqui que estão falando com o Senhor e estão dizendo, Senhor, eu preciso de mais de Ti. Eu preciso mais da Tua graça, eu preciso mais do Teu poder, eu preciso mais da Tua presença na minha vida, eu preciso de mais relacionamento com o Senhor. Pai, que o Senhor venha nos incomodar.
Senhor, eu te peço que o teu Espírito possa alcançar cada um nesse lugar. Senhor Deus, que os irmãos, quando chegarem nos seus lares, comecem, Senhor Deus, a refletir e pensarem, meu Pai, o que eles podem fazer que honrará o Senhor, o que eles podem fazer que vai a cada dia honrar a Ti nas suas vidas. Senhor, ajuda a cada dia eles buscarem em Ti o que eles precisam e o que há de ser acrescentado. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor possa trabalhar, Senhor, em cada vida, cada família, porque quando a gente se entrega de verdade, a nossa família é alcançada. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, trabalha, Senhor, a cada dia, porque nada nos adianta ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa própria vida. Nos ajuda, Senhor, a ter relacionamento contigo e estarmos alinhados com a Tua vontade. Nos ajuda a estar alinhados com o que o Senhor tem para nós, não nos importando com as coisas desse mundo, mas, Senhor, a cada dia avançando num aspecto de relacionamento contigo. Pai, eu te peço, como o teu filho Jesus disse na sua oração, para que todos vejam que o Senhor está em ti, que o Senhor está em nós e nós em ti, e que todo mundo possa testemunhar isso em nós e possam ver a luz do Senhor brilhando em nossas vidas. Senhor, que a luz do Senhor comece a brilhar na nossa vida, como diz a tua palavra, que o cristão é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até chegar ao brilho mais perfeito. Senhor, eu te peço, trabalha sobre as nossas vidas e nos ajuda a ser moldados por ti, porque queremos, ó Deus, fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha nos incomodar com o teu Espírito, que o Senhor venha nos incomodar com a tua presença, com a tua graça, a cada dia, não só nesse ambiente, mas aonde quer que estivermos, sejamos direcionados por ti. Pai, ouve a oração dos teus filhos. Hoje, ouve o clamor dos teus filhos, porque eu sei que existe sussurros e orações sendo entoadas nesse lugar. E vidas estão abrindo o seu coração ao Senhor. E está te dizendo, Senhor, vem fazer morada. Vem fazer, Senhor, habitação. Vem, Senhor, mudar, Senhor, minha realidade. Vem, Senhor, porque, Senhor Deus, eu preciso mais de Ti, preciso de mais transformação. Eu preciso de mais mudança. Eu preciso de mais restauração, porque eu preciso de Ti na minha vida. Pai, eu te peço, opera, Senhor, porque queremos a cada dia que o Senhor cresça na nossa vida, para que o mundo possa ver que o Senhor é Deus na nossa vida. Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Quero agradecer, pastor Fulho aí. Deus te abençoe. Pode sentar, querido. Chamar a diaconisa Isabel e o diácono Rogério. Vamos estar falando aí sobre nossa programação. Mas que benção, né? Deus falou poderosamente nessa noite. Irmãos, quem tem de Deus para falar, tem que falar, certo? E Deus falou poderosamente no nosso coração nessa noite. Irmão, de boa noite, né? Semana que vem, né, dia 30 e 31, né, nós estamos aí com o mês da família, né, e nós estamos com uma programação já toda montada. Sábado, o pastor Eliel do Carmo estará conosco, tá, adorando a Deus, e assim, o que nós pedimos à igreja, que a igreja compareça, que a igreja traga a sua família, tá bom? Esse culto está sendo montado para a família, tá bom?
Então, assim, se você quer abençoar a sua família, convide a sua família para estar aqui sábado e domingo. Tá bom, irmãos? E domingo teremos aqui pastor Luiz Cerqueira e a irmã Aline estará também trazendo a sua palavra. Então, irmãos, assim, o nosso pedido nessa noite é que os irmãos não deixem de comparecer no sábado. O compromisso de vocês que seja aqui no sábado com a sua família, sábado e domingo. Domingo nós teremos uma recepção, né? Sábado nós não iremos fazer, porque entendemos que vai ser um culto assim um pouco corrido, né? Pela quantidade de pessoas que possa vir, mas domingo teremos uma recepção para toda a igreja no final do culto, tá bom? O fechamento do mês da família, amém? Amém. Mais algum anúncio, irmãos? Fernanda, vem cá. Cantina, hoje teremos cantina. Bota aí para mim, por favor. Fricassê e mousse, né? Uhul! Beleza? Então vamos lá. Nosso pastor Wagner já está convidado já. Tá bom? Fernanda quer fazer um anúncio rápido. A paz do Senhor a todos. Para mim? Tá. Então, hoje eu vim aqui fazer um pedido especial a cada irmão. Todo domingo de manhã, eu estou aqui na EBD. Eu venho para ensinar a palavra do Senhor às crianças. Ah, mas eu não tenho mais filho, mas eu não tenho mais netos, os netos não moram comigo. Eu quero pedir a vocês, os filhos dos vizinhos. As pessoas, o foco não é só os nossos filhos. Eu quero que vocês peçam a permissão de trazer os filhos dos vizinhos que estão ao seu redor, principalmente quem mora aqui na comunidade. Por quê? Aqui ao redor da igreja. Por quê? Às vezes, a gente não quebra o coração do pai e da mãe, mas a gente começa trabalhando pelo filho. Por aí afora, como lá onde eu moro e ele mora, tem muita criança que nunca ouviu falar, nunca foi no culto e a mãe nunca levou. Então, hoje, eu venho pedir para vocês trazer o filho da vizinha, o filho da outra vizinha, o filho da sobrinha. Sabe aquela sobrinha, o vizinho que tem 5 filhos? E a mulher fala assim, eu não aguento mais, estou cansada. É esses que eu quero aqui, porque é através deles que eu quero que a gente vai alcançar os pais. E eu quero também as crianças atípicas. Mas, Fernanda, é muita responsabilidade para você. Eu estou começando, mas Deus está na frente. E quando eu comecei e Deus está na frente, não vai demorar muito, vai ter outros vasos aqui ao meu redor e me ajudando. Então, eu também quero as crianças atípicas. Sabe aquelas crianças, como eu sou mãe atípica, eu posso falar. Aquelas crianças que não param, aquelas crianças que fazem bagunça, que a mãe cansa, que a mãe, quando dorme, fala assim, glória a Deus, aleluia, eu descansei. É a realidade da mãe atípica. Eu quero essas. Então, assim, eu vou pedir para vocês, com todo amor do mundo, convidem, tragam as crianças para a EBD. A criança de hoje é o nosso futuro de amanhã. É só isso. Amém. Isso aí. Quem quiser trabalhar tem espaço, certo? Isso aí. Vocês viram uma coisa diferente hoje no Ministério Louvor? Isso. Irmãos, o Ministério de Louvor está aberto. Você canta? Você toca? Você quer tocar alguma coisa? Quer cantar? Está aberto. Está fechado para ninguém. E aí é isso aí. Quem quiser trabalhar, vai trabalhar. Quem não quiser, irmão, aí tem que dar fruto, né, pastor Wagner? Quem é ser discípulo para fazer discípulo. E dar fruto e frutos espirituais. Se você guardou isso, você vai dar fruto. Oi? Isso. Olha só que coisa interessante. Última terça-feira, teu pastor começou um Casa de Paz. Eu tenho 2 vagas para você me acompanhar no Casa de Paz nessa terça-feira, para você entender o projeto. Então, se você ainda não participou, se você quiser vir para cá, 7 horas nós estaremos saindo daqui. Irmãos,
foi uma bênção e continua sempre sendo uma bênção. E na quinta-feira nós tivemos um culto no lar, lá em Oswaldo Cruz. Saímos daqui, fomos fazer um culto no lar em Oswaldo Cruz. E como nós fomos abençoados e abençoamos. O segredo é, já falei para a igreja, é voltar para os lares. A igreja precisa de casa em casa. Esse é o caminho. O pastor Wagner falou tudo que o pastor fala aqui. Não foi? Ah lá, irmã Ruth. É mesmo. Irmã Ruth já balançou a cabeça. Igualzinho o pastor fala aqui. Não mudou nada. Eu falei, parecia até o pastor Fúlio falando. Casa em casa. Acabou, irmão. Se a gente não fizer discípulos lá fora, né, a gente vai falhar na grande comissão que Deus nos deu. Então, de casa em casa. Então, quinta-feira, nós temos outro culto no lar. Olha que coisa boa. Nós estamos desde fevereiro, todas as quintas-feiras, culto no lar. Aí o cansaço, né? Pastor, estou tão cansado. Se a gente estivesse no Maracanã, ninguém estava preocupado na hora de ir embora. Se eu estivesse assistindo o jogo do Flamengo e fosse para os pênaltis, duvido que eu saía correndo. Né? Eu aproveitaria para ficar lá. E outra, hein? Depois que o Flamengo ganha, não dá nem vontade de sair do Maracanã. A torcida ainda fica vibrando. Quando perde, vai embora antes. Não é isso? Já tem um palmeirense aqui, não sei como é que carioca vira palmeirense, mas existe. Tem aqui, né? Mas assim, quanto é benção. Quinta-feira nós teremos culto no lar, então você venha para cá, 7h15 nós estaremos saindo daqui e vai ser benção. Um outro anúncio rápido aos irmãos que vão viajar para a Cidade Conference lá em São José dos Campos. Domingo de manhã, depois da nossa escola de liderança, nós teremos uma reunião com o pessoal que vai viajar. Nós estaremos viajando quarta-feira da semana que vem. Então, eu queria uma reunião com vocês. Venha para cá, porque a gente ainda precisa traçar algumas coisas. E a gente vai estar viajando aí nas quarta-feiras da semana que vem, tá bom? Deus abençoe. Mais uma única palavra. Por favor, irmãos, orem pela família da nossa irmã Sônia. Infelizmente, perdeu a sua sobrinha. Tem uns 3 meses que perdeu o sobrinho. E agora foi a sobrinha, né? A sobrinha dela. Infelizmente, veio a falecer no hospital de Saracuruna. Ore pela nossa irmã Lídia também. Ainda está no Saracuruna? Praticamente em coma. Tivemos visitando ela na terça-feira. Na terça-feira nós estivemos visitando. Precisamos orar pela irmã Lídia. A irmã Lídia amou a igreja, ficou feliz. Pastor, agora o senhor, meu pastor, né? E aí, de repente, a saúde dela debilitou bastante, já não estava muito bem, mas debilitou e aí, infelizmente, ela agora está internada também. Nós vamos tentar fazer uma visita lá, né? Entregar na mão do Senhor. Mas uma serva que amou a igreja. Ela falou assim, que benção, gostei da igreja. E aí, leva o pastor lá em casa e a gente já foi algumas vezes lá. A gente já fez até culto lá na casa dela, né? Então, nós vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé? Quero agradecer ao pastor Wagner, muito obrigado. Obrigado pela sua presença, sua esposa também está aqui, né? Obrigado, Deus abençoe. Aquele jovem nosso lá, filho da nossa irmã Elizabeth, muito obrigado. Deus abençoe. Vamos dar, irmãos? Isso. Você já conhece, você já sabe. Isso. Ó, Jean. Nós vamos orar, fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos, ó Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, porque nós viemos aqui, fizemos, ó Deus, a parte do louvor, cantamos louvores ao Senhor. Ó Deus, fizemos a nossa parte, nos preparamos para o culto e nós temos a certeza que o Senhor, nessa noite, o Senhor falou conosco. Muito obrigado pela instrumentalidade do pastor Wagner, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor ministrou no nosso coração nessa noite. Ó Deus, e se esse culto, ó Deus, encerrou, ó Deus, em comunidade, que o Senhor nos leve em paz debaixo das tuas mãos, ó Deus, e nos faça chegar bem, ó Deus, à nossa casa. E que nós venhamos retornar amanhã para as atividades da semana, mas também que essa semana seja uma semana, Senhor, marcada por tua presença,
pela leitura da tua palavra, por ouvir os teus louvores e por muito trabalho, Senhor. Deus, coloca, ó Deus, trabalhos, ó Deus, para a tua igreja, ó Pai, que a tua igreja esteja ativa, firme, ó Deus, na tua presença, e que acima de tudo, Senhor, testemunhe da tua palavra durante essa semana. Guarda os teus filhos, abençoe a nossa conferência da família, abençoe o culto no lar que teremos, o Casa de Paz que teremos, e todo o nosso movimento durante essa semana, nós entregamos em tuas mãos. Em especial, entrego, ó Deus, a vida, ó Deus, da nossa irmã Sônia, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, trazer o conforto, ó Deus, o Espírito Santo de Deus, venha confortar, consolar, nesse momento, esta família enlutada, Senhor, que eles permaneçam, e que teu Espírito Santo venha trazer o conforto e o consolo, ó Deus, a esta família nesse momento. Leve-nos em paz, ó Deus, debaixo das tuas mãos, e fica conosco, e receba todo o louvor, toda a adoração feita nesta noite, para a tua honra e tua glória, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam